Olá, tudo bem? Aqui é o Salomão Osteto, criador do treinamento online da técnica On4, e hoje eu vim aqui para falar para você, para a gente conversar um pouco sobre a questão da farmacologia, né? A farmacologia prática, aquela farmacologia utilizada no dia a dia aqui da nossa clínica. Logo depois da minha aula, que vai ser uma aula bastante prática, dicas, né? Bastante práticas de como a gente faz aqui na nossa clínica, vocês vão ficar com a aula do professor Eduardo Dias de Andrade. O professor Eduardo Dias de Andrade, para quem não conhece, ele foi o grande idealizador, né, da farmacologia aliada à implantodontia aqui no Brasil. Né, vocês vão conhecer um pouquinho da história dele depois, mas ele foi convidado por grandes professores renomados aqui no Brasil para fazer um protocolo farmacológico para a implantodontia, no início da implantodontia aqui no Brasil. Então ele é hoje uma grande referência, né, da farmacologia aplicada à implantodontia. Vou falar um pouquinho agora para você como que a gente faz aqui na nossa clínica, algumas dicas, algumas considerações. Primeiro de tudo, eu queria falar um pouquinho sobre algumas promessas que a gente faz para o paciente quando ele chega aqui na nossa clínica. Na verdade, a gente não usa esse termo promessa, né, mas são situações pelos quais a gente se orgulha bastante. Né? Então a gente começa dizendo que aqui na nossa clínica a gente tem alguns objetivos. O primeiro deles é que o paciente possa receber um tratamento onde ele vai poder mastigar, onde ele vai poder receber uma boa estética. Então esses são os dois primeiros objetivos: o paciente poder mastigar, o paciente sorrir e também o paciente sentir todo conforto durante o atendimento. Então esse é um dos grandes objetivos nossos, né? Fazer com que o paciente receba um tratamento de excelência, mas ele também possa depois nos dizer que ele sentiu conforto, né? Foi uma experiência confortável, né, realizar um tratamento com os implantes dentários. A gente se orgulha bastante hoje em dia em dizer aqui na nossa clínica que praticamente, acho que 99% dos pacientes, eles nos comunicam depois do tratamento realizado que eles não sentiram nada, não sentiram nenhuma dor durante o procedimento e também nenhuma dor depois do procedimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né, sobre o controle do estresse cirúrgico e todo esse conforto, né, como levar o paciente a ter uma experiência de conforto durante o tratamento de implantodontia, principalmente os casos totais em implantodontia. Vou começar falando um pouquinho sobre como que é a sequência aqui de medicação que os pacientes recebem aqui na nossa clínica. Então o paciente, quando ele chega aqui, a gente geralmente costuma utilizar os benzodiazepínicos, né? A gente costuma utilizar o midazolam. Muitas pessoas gostam do diazepam. O professor Eduardo Dias de Andrade vai falar sobre isso. A gente gosta muito do midazolam, que é o Dormonide como nome comercial. Nós temos ele como comprimidos de 15 mg e também como comprimidos de 7,5 mg. Nós optamos hoje, né, por meia hora antes do procedimento, 30 minutos antes do paciente sentar na nossa cadeira cirúrgica, o paciente vai tomar meio comprimido de 15 mg. Né? Ele vai tomar 7,5 mg ou um comprimido inteiro de 7,5 mg. Essa dosagem, a gente percebe que é uma dosagem muito boa, que mantém o paciente num estado, digamos, quase que de sonolência, mas a gente ainda tem o controle sobre o paciente. Né? Então no passado a gente receitava para o paciente, a gente receitava 15 mg, um comprimido inteiro de 15 mg meia hora antes, e a gente percebeu que muitos pacientes eles afundavam demais, eles praticamente quase que dormiam, e muitas vezes eles dificultavam o procedimento cirúrgico, né? Porque a gente precisa que o paciente esteja numa situação onde ele vai colaborar, onde ele vai abrir a boca quando precisar, fechar a boca quando precisar. Então a gente utiliza o benzodiazepínico a nosso favor. Então hoje em dia, meio comprimido, né, apenas 7,5 mg. Aí no decorrer do procedimento, né, se a gente fez a anestesia, está começando a fazer a incisão, o descolamento, e se a gente percebe nesse momento que o paciente ainda está um pouquinho ansioso, a gente vai lá e oferece mais 7,5 mg de midazolam. Né? Então a gente não dá tudo de uma vez só meia hora antes, a gente dá 7,5 e conforme o paciente vai se comportando, a gente dá mais 7,5 se ele ainda estiver um pouquinho ansioso, se ainda estiver um pouquinho agitado, ou muitas vezes até não é preciso.
Às vezes com os 7,5, às vezes o paciente ele já se coloca num estado de relaxamento muito grande. Continuando então, eu vou colocar o vídeo agora para rodar. Né? Eu fiz alguns esquemas aqui para vocês, alguns esquemas de medicação, né, que a gente costuma oferecer aqui para os nossos pacientes, e são esquemas que têm funcionado muito bem. Né? Os pacientes têm passado muito bem com esses nossos esquemas, baseados inclusive nas informações do livro do professor Eduardo Dias Andrade e baseado também em outros autores. Né? Então são anos aí de experiência onde nós colocamos aí em algumas receitas aquilo que realmente tem funcionado para a gente, como fazer os pacientes passarem muito bem no pós-operatório, no pós-cirúrgico. É claro que a gente não quer que você siga essa receita cegamente. Tem pacientes que podem ser alérgicos a algum desses componentes, tem alguns pacientes que podem não se adequar a alguns componentes. Então tudo vai depender do seu conhecimento, da sua informação. Mas eu coloco aqui porque realmente tem funcionado muito bem aqui para os nossos pacientes. Antibiótico, a gente costuma utilizar amoxicilina, né, uma penicilina. Utilizamos aí na dosagem de 875 miligramas. Nessa dosagem um pouquinho maior, a gente pode dar apenas um comprimido de 12 em 12 horas durante 7 dias. E também a gente faz uma amoxicilina no pré-operatório, né, um comprimido 1 hora antes da consulta. Isso para os pacientes que não são alérgicos à penicilina. Né? Para os pacientes alérgicos, daqui a pouco a gente vai passar o nosso esquema aqui para os alérgicos, que também pode ser aí a clindamicina. Né? Para os alérgicos à penicilina, a gente pode substituir pela clindamicina. A gente sempre diz que a gente não deve nunca utilizar apenas um único analgésico com o objetivo de fazer parar a dor do paciente. Né? Então a gente hoje usa uma associação de anti-inflamatórios e analgésicos, onde cada analgésico, cada anti-inflamatório, o paciente vai receber as propriedades benéficas de cada um deles. Né? Os analgésicos, os anti-inflamatórios, eles trabalham diferentes uns dos outros, né? Cada um age de uma maneira diferente, então essa associação é que vai bloquear realmente a dor dos pacientes. Nós gostamos muito do Tenoxicam, é um anti-inflamatório aí de última geração, né? Ele causa muito pouco desconforto gastrointestinal, praticamente nenhum desconforto. E aí o paciente toma apenas um único comprimido ao dia. Né? Ele vai tomar esse comprimido de Tenoxicam quando ele chegar em casa. Terminou a cirurgia, ele vai para casa, chegou em casa, ele vai tomar o Tenoxicam. Indo agora para a dexametasona, né? A dexametasona 4mg é um corticosteroide, é um corticoide que o paciente vai tomar em dose única. Né? O objetivo da dexametasona é o paciente não ter edema, ou se tiver o edema, né, e geralmente tem edema, ele vai ter o mínimo possível. Então, dexametasona, que é um corticoide, vai ser utilizado em dose única, onde a gente receita no pré-operatório. 2 comprimidos 1 hora antes da consulta. Então, normalmente os nossos pacientes aqui, eles tomam um comprimido. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que o vídeo estava rodando. O vídeo estava indo para frente. Eu vou voltar na inicial aqui. Isso, voltamos aqui. Então, eu falei sobre a amoxicilina, o Tenoxicam, a dexametasona, que é um corticoide. O paciente vai tomar 2 comprimidos 1 hora antes da consulta, junto com um comprimido de amoxicilina. Né? O amoxicilina no pré-operatório. Depois o professor Eduardo Dias de Andrade vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, então, esse corticoide ele vai colaborar para que o paciente tenha o menos edema possível no pós-operatório. O paciente não precisa se preocupar que vai tomar corticoide, são apenas 2 comprimidos 1 hora antes. Inclusive a gente fornece esses 2 comprimidos para os pacientes tomarem, né? Para ele evitar de comprar uma caixa toda, a gente oferece os 2 comprimidinhos nas consultas iniciais para ele levar para casa e tomar 1 hora antes da consulta, junto com o outro comprimido do antibiótico. E aí, realizamos a cirurgia, né? O paciente então ele vai tomar o lisador também, o lisador associado ao tramadol. Né? O tramadol ele é um analgésico opiáceo, ele tem um efeito muito potente, ele é um analgésico muito potente. O tramadol a gente utiliza bastante, mas a gente tem hoje utilizado um pouquinho menos o tramadol, porque alguns pacientes revelam que sentem náusea. Alguns pacientes sentem náusea com o uso do tramadol. Então muitas vezes a gente tem substituído o tramadol pelo Tilex. O Tilex também. O Tilex é uma associação da codeína com o paracetamol, uma medicação muito eficaz para dor, onde a gente associa também com o lisador.
Então, para dor, a gente vai associar o lisador com o tramadol ou vai associar o lisador com o Tilex. Né? O Tilex e o lisador tomar juntos. E se for o tramadol, então tramadol e lisador tomar juntos. Então, a gente tendo o tramadol ou o Tilex junto com o lisador e mais ainda o Tenoxicam, um comprimido por dia, realmente o paciente não vai sentir dor. Né? Eu tenho percebido aí nos últimos anos que acho que 99,9% dos pacientes revelam total ausência de dor no pós-operatório. Isso é muito interessante. Né? A gente descobriu que essa associação faz realmente os pacientes passarem muito bem. E lógico aí também os bochechos, né, com o digluconato de clorexidina 0,12%, que é o Periogard, né, nome comercial Periogard, um frasco. O paciente vai fazer bochechos 2 vezes ao dia durante 10 dias. Um pouquinho mais, né, lá pelo 5º dia, mais ou menos, já pode fazer 5 vezes ao dia, bochecho, um pouquinho mais, não muito forte, né? Nos primeiros 2 dias a gente recomenda para o bochecho não ser tão forte, para que não haja o descolamento, né, o deslocamento do coágulo sanguíneo. Então, mais uma vez, essa não é uma receita de bolo, é apenas uma forma que tem funcionado muito bem aqui na nossa clínica e talvez se você possa aí adequar alguns desses componentes ao seu dia a dia clínico também. Vou passar um pouquinho, né? Lógico, passei aqui o tramadol, falei também do Tilex, né? Essa aqui já é uma receita onde eu acrescentei no lugar do tramadol, coloquei o Tilex, que é a associação da codeína com o paracetamol, muito eficaz e muito mais eficaz ainda quando associada ao lisador. Obviamente que nós estamos considerando que o paciente não é alérgico ao lisador, né? E que o paciente não tem alergia a nenhum tipo de medicação aqui. Mas coloquei aqui também, vou passar um pouquinho para frente, coloquei aqui também a clindamicina, né? O paciente que é alérgico à amoxicilina, que é alérgico à penicilina, a gente tem a opção da clindamicina 300 mg, também um comprimido 1 hora antes e depois de 6 em 6 horas durante 5 dias. Não há mais tanta necessidade de expormos os pacientes aos antibióticos durante 7 dias. Podemos manter 7 dias, mas podemos também trabalhar com os antibióticos apenas 5 dias. Vamos falar um pouquinho agora sobre os anestésicos, né? Os anestésicos, o professor Eduardo Dias de Andrade, nessa aula que vai se seguir em seguida, vai falar também bastante aí sobre anestésicos. E o que eu tenho a dizer para vocês é o que eu costumo dizer para os meus alunos sempre, que o mais importante do que a quantidade de anestésicos é a velocidade com que eles são aplicados nos pacientes, né? Então a gente percebe que muitas vezes para casos totais da técnica All-on-4 é comum, já no início do procedimento, nós aplicarmos aí aos pacientes muitas vezes 5, 6 tubetes, 7, 8 tubetes, muitas vezes até 9 tubetes, às vezes até mais, de uma única vez, né? Lógico que esse de uma única vez ele está relacionado a uma velocidade de aplicação. Então nós costumamos injetar os anestésicos de uma forma bastante lenta, nós anestesiamos bastante fundo de sulco, anestesiamos o palato, muitas vezes quando há necessidade de extrações, nós anestesiamos primeiro os elementos a serem extraídos e depois continuamos as anestesias. Então eu posso falar para vocês que é comum, muitas vezes num caso total de maxila ou mandíbula, os pacientes receberem de imediato de 6 a 8 tubetes de anestésico para maxila ou 6 a 8 tubetes de anestésico para a mandíbula, em algumas situações até mais. O mais importante do que essa quantidade é a velocidade. Você administra ele lentamente, vai observando a frequência cardíaca do paciente, né? Muitos de vocês já observaram que os pacientes muitas vezes quando estão sendo anestesiados aumenta a frequência cardíaca, o paciente tem uma dificuldade um pouco maior de respirar, mas as nossas assistentes elas têm que estar prestando atenção também junto com a gente, né? Muitas vezes a minha auxiliar coloca a mão aqui no peito do paciente, ou muitas vezes só observa para saber se no momento da injeção anestésica o paciente não aumentou a frequência cardíaca, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com o aumento da pressão arterial. O paciente pode estar com a pressão normal, mas apenas aumentou a frequência cardíaca. Mas aí quando isso acontece, a gente já para de anestesiar na hora, deixa o paciente fechar a boca um pouquinho, tira um pouquinho ali, sai um pouquinho de perto do paciente, deixa ele respirar. Aí a auxiliar fica ali observando, quando percebe que a frequência cardíaca volta ao normal, aí a gente volta a anestesiar. Então é assim que a gente faz com os pacientes, né? Principalmente com os idosos, né?
que tem uma absorção mais lenta dos anestésicos. Então a gente fica observando a frequência cardíaca. Esse é o termômetro, né? Aumentou um pouquinho a frequência, espera um pouquinho. O próprio vasoconstritor, né? Muitas vezes a epinefrina causa esse aumento aí da frequência cardíaca nos pacientes. Então, agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o estresse cirúrgico, né? É muito importante o controle do estresse cirúrgico. E muitas vezes o profissional, ele quer fazer uma anestesia. Tem alguns profissionais que ainda não usam vasoconstritor, né? O paciente é hipertenso, eu não vou usar um vasoconstritor, não vou usar epinefrina. É um erro, né? Hoje em dia já é sabido que nós podemos utilizar os vasoconstritores em hipertensos, né? O hipertenso com a doença controlada, ele pode receber agentes vasoconstritores. Isso já é sabido, né? Já é de conhecimento desde 1964. Né? Então, o paciente hipertenso com a doença controlada, ele pode receber o vasoconstritor. E aí eu vejo que muitas vezes os colegas têm receio de usar o vasoconstritor nesses pacientes hipertensos ou quando tem alguns problemas cardíacos. Muitas vezes o médico recomenda a não utilizar o vasoconstritor. Eu costumo ter uma conversa muito franca, muito próxima com o cardiologista, se isso acontecer. Hoje em dia não acontece mais, mas você não utilizar vasoconstritor junto com o anestésico é muito pior para o estresse cirúrgico, porque a gente sabe que o estresse cirúrgico ele é muitas vezes causado, né, a maior causa do estresse cirúrgico, ela decorre do paciente sentir dor. E a potência anestésica vai ser muito, muito, muito reduzida se a gente não utilizar o vasoconstritor. Então, o vasoconstritor faz parte, né, do nosso objetivo de realmente diminuir a dor do paciente. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz umas anotações aqui. O paciente, quando ele está em repouso, sem estresse, ele mesmo secreta aproximadamente 7 microgramas de adrenalina por minuto na corrente sanguínea. Quando o paciente está sob estresse cirúrgico, o paciente está estressado, ele pode secretar até 280 microgramas de adrenalina por minuto na corrente sanguínea. Ou seja, o paciente estressado, ele joga na corrente sanguínea dele mesmo até 40 vezes mais adrenalina do que se ele tivesse tranquilo em repouso. Então você vê o benefício que você causa para o paciente mantendo ele sob controle cirúrgico. Você muitas vezes pensa, não, eu não vou usar o vasoconstritor, não vou levar o vasoconstritor, estou com receio do vasoconstritor pelo fato do paciente ser um cardiopata muitas vezes, mas você não utilizando o vasoconstritor pode levar o paciente a sentir dor, e aí sim que ele mesmo vai produzir adrenalina e vai jogar a própria adrenalina na corrente sanguínea, que vai ser muito mais deletério, né? Imagina, 280 microgramas por minuto pode ser jogado na corrente sanguínea. E você sabe quanto tem um tubete de anestésico de epinefrina? Se você faz, por exemplo, aqui tem um dado, né? Se você faz uma anestesia, um tubete, né? Claro que é extravascular, um tubete numa concentração aqui de 1 para 50 mil, que é a mais potente que a gente tem, né? Concentração de vasoconstritor 1 para 50 mil. Um único tubete, ele tem menos que 1 micrograma. É menos do que 1 micrograma de adrenalina por minuto, né, que o paciente vai absorver. Sendo que, sob estresse cirúrgico, ele mesmo pode secretar até 280 microgramas por minuto de adrenalina. Então é irrisório a quantidade de epinefrina que o paciente vai receber aí com os analgésicos, com o vasoconstritor. Então a gente precisa levar muito isso em consideração, né? Eu particularmente acredito que se eu tiver que usar, né, por recomendação de algum profissional, um anestésico sem vasoconstritor, eu prefiro operar esse paciente no hospital. Eu prefiro operar ele no ambiente cirúrgico. Eu não vou me sentir confortável, né, se caso essa gravidade seja tão grande, prefiro não operar em nível ambulatorial. Então, resumindo, os pacientes hipertensos podem receber vasoconstritores, podem receber adrenalina. O mais importante é você anestesiar de forma gradativa, observando a frequência cardíaca do paciente. E muitas vezes, mesmo que você anestesie muito bem o paciente, muitas vezes isso não vai ter a menor consequência em oscilação da pressão arterial do paciente. A gente tem feito alguns testes, né? Muitas vezes o médico anestesista vem aqui com a gente operar
e a gente muitas vezes ali durante a injeção anestésica pede para o anestesista ficar controlando a pressão do paciente, e muitas vezes, até nos casos que a gente teve que anestesiar bastante o paciente, e muitas vezes a pressão dele ficou estável durante todo o procedimento. Por quê? Porque ele estava controlado sob o ponto de vista do estresse cirúrgico. O que joga adrenalina na corrente sanguínea do paciente é o estresse cirúrgico provocado pela dor. Então vamos anestesiar bem os pacientes para que eles não sintam dor. Dessa forma, eles vão estar controlados. Ok? Mais algumas informações aqui que eu queria falar para vocês. Então, basicamente, queria falar para vocês que nós somos os responsáveis por manter os pacientes controlados, né? Esse estresse cirúrgico, muitas vezes, ele decorre até mesmo do nosso próprio comportamento como profissionais, né? Eu tenho dito como é importante nós estarmos bem durante as cirurgias, né? E esse estar bem durante a cirurgia já começa em dias anteriores, quando você fez um bom planejamento, quando você está seguro com relação ao procedimento, quando você já fez toda uma análise, já sabe exatamente como trabalhar naquele caso, né? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que as minhas cirurgias são realizadas na parte da manhã, que é quando a gente está bem, quando a gente está acorda. Eu digo que a cirurgia começa muitas vezes até na noite anterior, quando você se obriga a ter uma boa noite de sono, né? Dormir bem faz parte do controle cirúrgico do paciente. Você tem que estar bem, né? Eu sempre digo que no ambiente cirúrgico existe uma simbiose do paciente com o profissional. Né? O que o paciente sente, o profissional sente. O que o profissional sente, a segurança que o profissional sente, isso é transferido automaticamente para o paciente. Então eu digo que a gente tem que estar seguro, obviamente que a gente não tem que estar 100% seguro em todas as situações. Existem os casos desafiantes, existem os casos onde requerem curvas de aprendizado e nem por isso a gente vai deixar de realizar o procedimento. Mas a gente tem que ir bem, tem que ir seguro e muitas vezes durante o procedimento cirúrgico nós temos que ter o feeling que muitas vezes ali naquele momento de estresse, de adrenalina, de insegurança causada por nós mesmos, muitas vezes o paciente pode perceber. Então, naquele momento ali que a gente está um pouco agitado, que está um pouco em dúvida, que às vezes a coisa não está acontecendo exatamente como a gente quer, às vezes é importante parar um pouquinho, coloca uma gaze na boca do paciente, o paciente fecha um pouco, pede para ele continuar respirando, nós nos afastamos um pouquinho ali do campo cirúrgico, muitas vezes tomamos uma água, se precisar a gente vai lá e lava as mãos novamente, se paramenta novamente, mas a gente tem que começar a ter esse feeling de que a gente tem que manter o controle durante todo o procedimento. Né? Eu sei que a gente vai trabalhar com adrenalina, são situações importantes que a gente trabalha com casos complexos, muitas vezes o objetivo é a carga imediata, a gente está ali sob tensão, mas tudo isso tem que estar sob controle, porque todo o nosso comportamento vai ser transferido para o paciente. Né? Então nós somos os responsáveis pelo controle emocional dos pacientes, ok? Então essa era a grande dica que eu queria dar para você, né? Falar para você que esse ambiente de simbiose, aí, esse ambiente onde você controla as emoções do paciente. Se você está seguro, o paciente vai se sentir seguro. E naqueles momentos, né, que gera dúvida, o paciente está sangrando um pouquinho demais, né, você está querendo realizar aquele implante e não está conseguindo, para tudo, se afasta um minutinho do campo cirúrgico, respira fundo, se precisar ir no banheiro, lavar a mão, tomar água, depois você volta, se paramenta de novo, mas muitas vezes esse momento é importante para você voltar a tomar as rédeas, digamos assim, do procedimento. Né? Não é muito comum a gente ter que se afastar para se lavar de novo, se paramentar de novo, mas o simples fato muitas vezes de se afastar do campo, né? Vai lá no computador, olha a radiografia de novo, volta, respira. Muitas vezes essas pausas são importantes para que a gente tenha lucidez durante todo o procedimento. Né? Queria dizer para você também que outra forma, né, de a gente estar sempre controlando o estresse do paciente é trabalhar com protocolos bem definidos, né? Primeiro a gente anestesia bem o paciente, depois a gente faz a incisão, depois o descolamento. Cada etapa bem realizada, né? Sempre controlando muito bem o sangramento do paciente. Antes de partir para a próxima etapa, o paciente está sangrando um pouquinho demais, controla a hemorragia, né? Ou com pressão com a gaze, ou com a sutura, né? Muitas vezes até injetando um pouquinho de anestésico a mais ali na região do sangramento. Você tem várias maneiras de controlar hemorragias, mas não vai para a próxima etapa sem controlar um sangramento. Né? A gente tem que caminhar sem sangramento.
né? Claro que na incisão inicial, né, antes do descolamento, durante o descolamento vai sangrar mais, mas o que a gente quer é que lá depois, no início da instalação dos implantes, o paciente já não esteja sangrando mais, já esteja um sangramento sob controle. Então, etapa por etapa, anestesia, incisão, descolamento, aplanamento do rebordo, um bom aplanamento do rebordo, tudo certinho para só depois iniciar os implantes. Então, o passo a passo vai lhe dando também uma tranquilidade de execução. E essa tranquilidade, volto a reafirmar, quando você está tranquilo, essa tranquilidade, essa segurança é passada para o paciente, mesmo que você não perceba isso. Deixo agora você com o grande professor Eduardo Dias de Andrade. Você vai ficar com uma grande palestra sobre farmacologia, onde você vai tirar muitas das suas dúvidas. O professor Eduardo Dias de Andrade realmente é uma das grandes referências aqui no país e ele fez com todo carinho essa palestra para a gente durante o CONAIM. Foi o congresso que nós organizamos, aí, o primeiro congresso nacional de implantodontia online. Ele fez essa palestra especialmente para a gente, com muito carinho, e eu divido com vocês agora essa grande palestra de farmacologia para implantodontia. Ok, meu amigo? Agradeço muito você que esteve aqui comigo. Qualquer dúvida, entre em contato e nós vamos aí trocando informações, né, e melhorando aí o nosso dia a dia clínico e cirúrgico. Um grande abraço, fiquem agora com a palestra do professor Eduardo Dias de Andrade. Um grande abraço. Antes de dar início a essa apresentação, eu gostaria de me identificar. Eu sou o professor Eduardo Dias de Andrade, da área de farmacologia, anestesiologia e terapêutica, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E o tema que me propus a discorrer diz respeito aos protocolos farmacológicos em implantodontia. E damos início a essa aula mostrando um pouco da história, quando o professor Antônio Vicente Souza Pinto, um dos pioneiros da implantodontia no Brasil, por volta de 1990, nos procurou, eu e o professor José Ranalli, na minha sala aqui na faculdade, mostrando suas preocupações no planejamento do ato cirúrgico para a instalação de implantes dentários. Já nos dizendo naquela época que a implantodontia estava avançando muito e que dali para frente seria só progresso, mas que havia então a necessidade de se criar um protocolo farmacológico para esse tipo de intervenção. As preocupações do professor Vicente diziam respeito ao estresse cirúrgico, mesmo porque, como a especialidade estava ainda no seu início, havia por parte dos pacientes um método desconhecido de se implantar um material protético através de uma perfuração na tábua óssea, e isso poderia gerar muita ansiedade e apreensão aos pacientes, medo e até mesmo fobia. A segunda preocupação diz respeito à dor e edema, tanto no trânsito principalmente, mas no período pós-operatório da instalação de implantes dentários. E por fim, a prevenção de infecções bacterianas dos tecidos pré-implantares, mesmo porque isso seria um motivo de insucesso para o processo de reparo e, consequentemente, para a ósseo-integração. Passado esse tipo de preocupação para nós sugerimos na época ao professor Vicente que ele fizesse a sedação mínima via oral por meio do uso do diazepam para controle do estresse cirúrgico. Com relação à dor e edema, propusemos o uso de um corticosteroide de ação prolongada, em dose única, sugerindo o uso da betametasona ou da dexametasona. Para anestesia local, empregar um anestésico de longa duração de ação, e aí no caso seria a bupivacaína 0,5% com epinefrina 1/200.000. E por fim, no período pós-operatório imediato, pelo período de 24 horas, o uso da dipirona a cada 4 horas, que, como se sabe, a dipirona age deprimindo a atividade nociceptora, consequentemente é o analgésico indicado para o controle da dor
depois que o processo inflamatório já foi desencadeado. E finalmente, com relação à profilaxia antibiótica para evitar as infecções dos sentidos periimplantares, foi sugerido o uso da penicilina V ou da amoxicilina, reservando-se o uso da clindamicina para pacientes alérgicos ou intolerantes às penicilinas. Passados quase 25 anos, nos defrontamos com intervenções cirúrgicas cada vez mais complexas na área de implantodontia. E a pergunta é, quais seriam agora as preocupações dos implantodontistas? E a resposta é simples, as mesmas. O estresse cirúrgico, o controle da dor e do inchaço e a prevenção das infecções dos tecidos periimplantares. Visto isso, essa pequena introdução, o nosso plano de aula vai abordar 4 aspectos. Primeiramente, os critérios de escolha das soluções anestésicas locais. Falamos alguma coisa com relação à sedação mínima por via oral. Mostrarmos os protocolos empregados para a prevenção e controle da dor. E, finalmente, sobre um assunto mais importante, talvez, que seja a profilaxia antibiótica cirúrgica nesse tipo de intervenção. Com relação à anestesia local, podemos dizer que as principais soluções anestésicas empregadas na área de implantodontia são a lidocaína 2% e a mepivacaína 2%, ambas associadas à epinefrina 1/100.000. Esses talvez sejam os anestésicos de rotina para cirurgias de instalação de implantes dentários. Além da lido e da mepivacaína, temos também a articaína, que é comercializada na concentração de 4%, sendo associada a epinefrina 1/100.000 ou mais diluída com epinefrina 1/200.000. E por fim, a bupivacaína 0,5%, também associada a epinefrina 1/200.000. Com essas apresentações, podemos inicialmente observar que todas as formulações têm a epinefrina como o vasoconstritor de associação ou vasoconstritor de escolha. Mesmo porque podemos dizer com segurança que a epinefrina é o melhor e mais seguro vasoconstritor para uso em cirurgias odontológicas. Claro está que alguns pacientes podem ter contraindicação para o uso de epinefrina, quando então é empregada como alternativa à solução de prilocaína com felipressina. Vamos nos ater um pouquinho a falar sobre a articaína, que é um anestésico relativamente novo no comércio brasileiro e que talvez tenha algumas informações um pouco mais importantes. A articaína a 4% com epinefrina 1/100 ou 1/200.000 é uma ótima opção para a técnica infiltrativa, tanto em cirurgias implantodônticas na maxila como na mandíbula. Ela também pode ser empregada na complementação de bloqueios regionais feitos com lidocaína, mepivacaína ou bupivacaína. Então, reforçando, a articaína é uma excelente opção para a técnica infiltrativa, tanto na maxila como na mandíbula. Nos bloqueios regionais na maxila ou mandíbula, a articaína não apresenta vantagem sobre a lidocaína ou mepivacaína. Ao mesmo tempo, se sabe que o uso da articaína está associado a uma parestesia mais prolongada após bloqueio de nervo alveolar inferior, como mostra o trabalho de John Mitchell da Universidade de Newcastle, e também um trabalho feito por Garista e colaboradores, onde foi feito um levantamento num período de 10 anos sobre a ocorrência de parestesia após anestesia local nos Estados Unidos, mostrando 248 casos de parestesia. E a incidência de parestesia com articaína 4% foi 3 vezes maior que a esperada quando era usado outros sais anestésicos na concentração de 2%. No bloqueio dos nervos alveolar inferior lingual, uma opção interessante é o uso da bupivacaína 0,5% com epinefrina 1/200.000. Como se sabe, a bupivacaína é um anestésico de longa duração de ação, que permite uma anestesia de tecidos moles por volta, ou em média, de 7 horas. Mesmo porque isso é interessante, porque na implantodontia nós não temos necessidade de anestesia pulpar e somente de tecidos moles e tecidos duros, claro,
no caso do periósteo e o osso associado. Alguns colegas nos têm relatado que após o uso da bupivacaína 0,5%, os pacientes acusam dor pós-operatória no local da punção. E isso daqui pode ser talvez explicado pelo trabalho de Gordon e colaboradores, que mostrou que a bupivacaína estimula a expressão do gene da ciclooxigenase 2 após a injúria tecidual, promovendo uma alta produção de prostaglandina E2. E isso talvez leve à presença de dor após cessarem os efeitos de anestesia local. Então essa explicação da dor pós-operatória no local da punção após o uso da bupivacaína talvez diz respeito à expressão maior desses altacoides e ligados ao processo inflamatório. Na implantodontia, como todos sabem, temos uma maior prevalência de pacientes que apresentam hipertensão arterial e determinadas doenças cardíacas como coronariopatias, arritmias cardíacas, etc. Especialmente a hipertensão arterial e a doença cardíaca isquêmica são as mais importantes. Se esses pacientes forem classificados como ASA2, ou seja, com a doença controlada ou compensada, a pergunta que se faz é essa: podemos empregar soluções com epinefrina neste grupo de pacientes? E a resposta está nos guidelines da Associação Americana do Coração e da Associação Americana de Odontologia, que dizem o seguinte com relação ao uso de epinefrina em hipertensos. Os agentes vasoconstritores contidos nas soluções anestésicas podem ser empregados em pacientes hipertensos com a doença controlada se nós administrarmos nas menores concentrações, em pequenos volumes e, claro, com o cuidado de se evitar injeções intravasculares. Esse conceito não é novo, esse conceito vem de 1964, portanto fazendo praticamente 50 anos esse conceito. Talvez por esse motivo é que esse slide apresenta no seu fundo uma teia de aranha de tão envelhecido que está. A epinefrina também pode ser empregada em coronariopatas. Trabalhos feitos no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, na cidade de São Paulo, e também pelo INCOR, que é o Instituto do Coração ligado à Faculdade de Medicina da USP, mostram que o uso da adrenalina ou epinefrina é seguro quando se empregam pequenos volumes em pacientes com coronariopatia ou com doença cardíaca isquêmica compensada, controlada. Muito bem. A segunda pergunta que se faz é essa: quantos tubetes eu posso usar? Diferentemente de pacientes ASA1, ou seja, pacientes que não apresentam problemas de ordem sistêmica, pacientes com doença cardiovascular ou controlada, é claro, o volume da solução anestésica deve ser calculado com base na quantidade do vasoconstritor e não em cima da quantidade do sal anestésico. Se nós mostrarmos um exemplo simples aqui, eu tenho duas soluções de lidocaína, uma na concentração de epinefrina 1 para 100 mil e outra associada a epinefrina 1 para 200 mil. Quando eu tenho epinefrina 1 para 100 mil, isso quer dizer que eu tenho 0,01 mg por ml. Como um tubete anestésico contém 1,8 ml, o cálculo é feito mostrando que um tubete irá conter 0,018 mg de epinefrina. Quando é empregada a solução anestésica local com epinefrina na concentração de 1 para 200 mil, eu terei metade da miligramagem, ou seja, 0,05 mg por ml. Isso significa dizer que num tubete de 1,8 ml eu terei 0,009 mg de epinefrina. Segundo Bennett e Malamed, a dose máxima de epinefrina para pacientes com doença cardiovascular controlada, o ASA2, seja o paciente hipertenso, seja o paciente coronariopata, é de 0,04 mg por sessão de atendimento. Fazendo o cálculo, podemos dizer então que quando empregarmos uma solução que contém epinefrina 1 para 100 mil, eu terei até 2 tubetes, posso usar até 2 tubetes por sessão. Da mesma forma, quando eu emprego uma solução mais diluída com epinefrina 1 para 200 mil, eu poderia usar até 4 tubetes por sessão. Esse quadro de Malamed de 1987 até hoje ainda é bastante atual, né?
Ele mostra a secreção endógena de catecolaminas pelas glândulas adrenais ou suprarrenais em microgramas por minuto. Então podemos dizer que um paciente em repouso secreta em média 7 microgramas por minuto de catecolaminas, ou seja, a adrenalina e noradrenalina. Sob o estresse cirúrgico, essa secreção pode aumentar em até 40 vezes, significando uma quantidade similar a 280 microgramas por minuto. Quando nós empregamos uma solução anestésica contendo epinefrina 1/50.000, que é a maior concentração disponível no mercado, e fizemos, claro, uma injeção extravascular, isso significa dizer que a quantidade na corrente circulatória vai ser equivalente a menos que 1 micrograma por minuto. Então, a afirmação que pode se fazer é que vale muito mais a pena nós nos preocuparmos com o controle do estresse cirúrgico do que empregarmos anestésicos ou soluções anestésicas sem vasoconstritor. A sedação mínima, então, ela pode ser obtida por via oral por meio do uso dos benzodiazepínicos, que todos nós conhecemos. As drogas mais empregadas atualmente para adultos são o midazolam 7,5 mg ou alprazolam 0,5 mg, na dosagem de um comprimido meia hora antes do início dos procedimentos de antisepsia local. Para idosos, pacientes com doenças controladas, sem maiores implicações, chamados de pacientes ou classificados como ASA 2, nós damos preferência ao uso do lorazepam 1 mg, que tem a vantagem de causar menor incidência de efeitos paradoxais, ou seja, ao invés da sedação esperada, ele pode causar, os benzodiazepínicos pode causar excitação e irritabilidade. E o lorazepam é a droga desse grupo que causa uma menor incidência desse tipo de problema. A desvantagem do lorazepam diz respeito ao tempo de administração, que tem que ser feito 2 horas antes do início da intervenção. Muito bem, o que foi visto até o momento? Os critérios de escolha dos anestésicos locais e também alguma coisa a respeito da sedação mínima por via oral. Falaremos agora sobre a prevenção e controle da dor pós-operatória em implantodontia. E temos aqui duas situações. A primeira situação diz respeito a quando temos intervenções implantodônticas que exigem um descolamento tecidual mínimo, como, por exemplo, a inserção de 1 a 2 implantes ou a inserção de implantes imediatamente após exodontias minimamente invasivas, onde há preservação de tábua óssea. Nesse tipo de intervenção, nós empregamos ou sugerimos o uso do regime de analgesia preventiva. Esse regime analgésico tem início logo após a lesão tecidual, porém antes do início da cessação dolorosa, ou seja, com o paciente ainda sob os efeitos da anestesia local. Nós temos empregado a analgesia preventiva como primeira opção de escolha a dipirona sódica 500 mg a 1 grama, ou então como opção a dipirona podemos empregar o ibuprofeno na dosagem de 200 mg, que nessa dosagem o ibuprofeno tem muito mais atividade analgésica do que anti-inflamatória, e ainda como terceira opção podemos fazer uso do paracetamol 750 mg. Seja qual for a droga escolhida, a primeira dose deve ser administrada ainda no consultório e devemos prescrever as doses de manutenção por um período de 24 horas, com intervalo de 4 horas para a dipirona e de 6 horas para ibuprofeno e paracetamol. Então esse protocolo de analgesia preventiva é suficiente o bastante para controlar o desconforto ou a dor de intensidade leve após cirurgias minimamente invasivas, onde há descolamento tecidual mínimo. A segunda situação agora diz respeito a cirurgias mais invasivas, onde o descolamento tecidual é mais extenso e geralmente podendo envolver enxertias ósseas. Nesse caso, a expectativa é de dor mais intensa no pós-operatório, acompanhada do edema, às vezes com controle um pouco mais difícil. Nesse tipo de intervenção, a proposta de usarmos, então, de empregarmos a analgesia perioperatória,
que é um regime que agora tem início antes da lesão tecidual e é mantido no período pós-operatório imediato. A justificativa para esse tipo de regime analgésico, segundo Moinish e colaboradores, é que os mediadores inflamatórios devem manter-se inibidos por tempo mais prolongado, pois a sensibilização central pode não ser prevenida se o tratamento for interrompido durante a fase aguda da inflamação. Então, para esse regime de analgesia perioperatória, nós temos sugerido o uso da dexametasona, um corticoide de ação prolongada, que tem a vantagem de, além de prevenir a hiperalgesia e controlar o edema, também uma atividade antiemética, que é uma atividade importante porque muitos pacientes deglutem sangue com saliva durante a intervenção e depois apresentam náuseas e até mesmo vômitos no período pós-operatório. E a dexametasona, assim como também a betametasona, tem essa propriedade de uma ação antiemética, além de prevenir a hiperalgesia e controlar o edema inflamatório. A dosagem proposta é de 4 a 8 miligramas em função do grau de invasividade tecidual e também do peso corporal do paciente. Ao final da intervenção, fazemos a mesma dipirona, que bloqueia diretamente a hiperalgesia inflamatória, na dosagem de 500 miligramas a 1 grama, também em função da invasividade e função do peso corporal do paciente, e essa dose pode ser repetida a cada 4 horas por 24 horas com o paciente acordado. Esse trabalho de Lorenzetti Ferreira mostra o modo de ação da dipirona, enfatizando que é a droga de escolha para quando o processo inflamatório já foi desencadeado. Ou seja, em outras palavras, é a melhor medicação para tratar a dor já instalada. Se a dor ainda persistir após 24 horas de tratamento, ou seja, usamos o corticoide pré-operatoriamente e a dipirona no pós-operatório a cada 4 horas por 24 horas, e mesmo assim a dor persistir, devemos introduzir então o uso do cetorolaco 10 mg via sublingual preferencialmente, ou como alternativa a nimesulida 100 mg via oral. Ambos podem ser usados a cada 12 horas por no máximo 48 horas. Não custa nós enfatizarmos ou lembrarmos que o cetorolaco e a nimesulida, assim como qualquer outro anti-inflamatório não esteroide, citando como exemplo o ibuprofeno, o cetoprofeno, o piroxicam, o tenoxicam, etc., devem ser evitados em pacientes hipertensos ou com alterações da função renal. Essa é uma recomendação que é bastante enfática, porque muitas vezes apenas uma dose desse tipo de medicação, ou seja, dos anti-inflamatórios não esteroides, é suficiente o bastante para descompensar a hipertensão arterial e também prejudicar ainda mais a função renal. Então devemos evitar o uso dessas medicações ou dessa medicação em pacientes com esse tipo de doença sistêmica. Nesses pacientes com problemas de hipertensão arterial ou com alterações da função renal, nós podemos repetir mais uma dose da dexametasona 4 mg, talvez no dia seguinte à cirurgia, ou também ainda como opção nós podemos prescrever o tramadol, que é um analgésico já derivado opiáceo, na dosagem de 50 mg a cada 6 a 8 horas por no máximo 2 dias. Lembrando que o tramadol, por ser uma droga sujeita a controle especial, exige que a receita seja feita em 2 vias. Muito bem, o que foi visto até aqui, os critérios de escolha dos anestésicos locais, a sedação mínima por via oral, com o uso do alprazolam, do midazolam ou eventualmente do lorazepam, e também os protocolos de prevenção e controle da dor por meio da analgesia preventiva e da analgesia perioperatória. Nós vamos conversar agora, por fim, com relação à profilaxia antibiótica cirúrgica em pacientes imunocompetentes que serão submetidos a cirurgias de instalação de implantes dentários. Podemos iniciar esse assunto dizendo que não há ensaios clínicos suficientes que comprovem que o uso de antibióticos para fins profiláticos é indispensável. Também não há consenso entre os profissionais da implantodontia.
E colocando essa figura que mostra de uma forma analógica um divisor de águas, podemos mostrar quais seriam os benefícios da profilaxia antibiótica em implantodontia e quais seriam os riscos desse mesmo tipo de procedimento. Com relação aos benefícios, qual é o benefício de você empregar antibiótico preventivamente em pacientes que não apresentam sinais de infecção e que são imunocompetentes? Empiricamente, evitar complicações pós-operatórias de caráter infeccioso que possam colocar em risco o sucesso da intervenção, ou seja, evitar o insucesso da colocação do implante. E com relação aos riscos, problemas de alergia, problemas com outros efeitos adversos, especialmente os efeitos gastrointestinais, e principalmente com relação ao maior risco discutível hoje em dia do uso indiscriminado de antibióticos de forma profilática ou até mesmo de forma curativa, é a contribuição que isso pode dar para a seleção de cepas bactérias resistentes. Todos nós sabemos do problema mundial da resistência bacteriana hoje, e segundo o Conselho de Assuntos Científicos da Associação Americana de Odontologia, que publicou esse trabalho no JADA em 2004 sobre o papel do dentista no combate à resistência bacteriana, a recomendação principal de que não é somente o mau uso que gera resistência, mas sim o uso. Então as pessoas, os colegas pensam que geralmente é a dosagem ou é o tempo de duração do procedimento ou outro tipo de fator associado à terapêutica antibiótica que vai gerar resistência. Mas a principal condição, a principal recomendação é de saber usar, quando usar e quando não usar o antibiótico, talvez seja o aspecto mais importante. Dessa revista que todos conhecem, que é chamada de Trioral, né, de uma forma abreviada, houve até um editorial publicado em julho de 2010 sobre as decisões para o uso de antibiótico, colocando algumas questões a mais e também algumas respostas com relação ao uso profilático e uso terapêutico dos antibióticos em odontologia. Eu acho que torna-se isso uma leitura obrigatória para o dentista, mostrando a preocupação que existe da classe odontológica em outros países com relação ao problema da resistência bacteriana. Visto isso, nós vamos apresentar para vocês quais são os protocolos empregados com base no que é feito ou preconizado pelas áreas de farmacologia, anestesiologia e terapêutica e pela área de cirurgia bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, onde nós adotamos então 3 regimes farmacológicos profiláticos para cirurgias de implantes dentários. Claro, pacientes que têm o sistema imune preservado, ou seja, imunocompetentes e classificados como ASA 1 ou ASA 2. Os critérios que nós consideramos para propor os regimes profiláticos com antibiótico dizem respeito ao grau de invasividade tecidual, ao uso ou não de biomateriais e ao grau hipotético de risco de infecções dos tecidos periimplantares, já que não existem artigos ou pesquisas feitas comparando a incidência de infecção em pacientes sob profilaxia antibiótica e sem profilaxia antibiótica. Algumas coisas já foram publicadas, mas nós achamos que os trabalhos ainda são insuficientes para se tomar uma decisão definitiva. O primeiro regime proposto pelas áreas antes referidas diz respeito ao seguinte: toda vez que tivermos uma cirurgia implantodôntica com descolamento tecidual mínimo, como exemplo, inserção de implantes unitários ou inserção de implantes unitários imediatamente após a exodontia, onde não há perda de parede alveolar, ou nas cirurgias de segundo estágio, chamadas de reabertura cirúrgica, o protocolo que nós temos empregado aqui na FOP Unicamp é de apenas orientar a higienização do local por meio de escovação cuidadosa e fazer o paciente bochechar 15 ml de uma solução aquosa de digluconato de cloroxidina 0,12% a cada 12 horas, ou seja, pela manhã e à noite,
até a remoção da sutura em torno de 5 a 7 dias. Nesse primeiro regime, a profilaxia antibiótica sistêmica não está indicada, ou seja, não há uso sistêmico de antibióticos, apenas o uso do antisséptico clorhexidina. Esse tipo de regime tem por base alguns artigos, principalmente o artigo de Günther e colaboradores do Instituto Karolinska da Suécia, onde já em 1998 eles fizeram um estudo comparativo mostrando que quando se faz profilaxia antibiótica empregando-se o primeiro esquema proposto por Brånemark, que consistia de 1 grama de penicilina V 1 hora antes e 1 grama de penicilina V a cada 8 horas por 10 dias, no período pós-operatório, esse era o primeiro esquema proposto por Brånemark. E no outro grupo, esses autores, Günther e colaboradores, pegaram uma amostra com 132 pacientes, com perfil muito parecido com o trabalho retrospectivo feito pelo Brånemark, e foram colocados 664 implantes e sem o uso de antibióticos. E esses autores demonstraram que não houve diferença do índice de infecção quando se empregou antibiótico por 10 dias e quando não se empregou antibiótico nem no pré-operatório e nem no pós-operatório. E a conclusão que eles chegaram é que a profilaxia antibiótica para cirurgias de implantes de rotina, como é que nós estamos proposto agora no primeiro regime, não oferece vantagens ao paciente. Passamos para o segundo regime, que diz respeito a intervenções cujo descolamento tecidual é moderado, como ocorre nas instalações de múltiplos implantes em desdentados parciais ou totais, como mostra essa figura extraída do trabalho de Resnick-Mitty de 2008, ou quando se faz inserção de implantes unitários imediatamente após a exodontia, mas com perda de parede alveolar, mas ainda na ausência de infecção local. Nesse tipo de regime, nós temos empregado apenas uma dose de 1 grama de amoxicilina administrada 1 hora antes da intervenção local, seguida, é claro, pela higienização cuidadosa do local e bochechos com solução de digluconato e clorhexidina a cada 12 horas por 5 a 7 dias. Esse é o protocolo que nós temos recomendado e empregado aqui na FOP Unicamp. E por fim, o terceiro regime profilático com antibióticos em implantodontia é aplicado ou indicado no caso de inserção de implantes quando é complementada por biomateriais de preenchimento ou regeneradores, com envolvimento ou não dos seios maxilares. Essas figuras, de cortesia do professor Fabiano Capato de Brito, do Centro de Pesquisa Odontológica São Leopoldo Mandic, ilustram as situações que nós estamos comentando. Para esse terceiro tipo de regime, então, nós temos empregado uma dose de 1 grama de amoxicilina 1 hora antes, seguido de 500 miligramas a cada 8 horas pelo período de 3 dias ou 72 horas. No caso de pacientes intolerantes ou alérgicos às penicilinas, a alternativa é o uso da clindamicina 600 miligramas, primeira dose 1 hora antes, seguido de 300 miligramas a cada 8 horas por 3 dias, como doses profiláticas pós-operatórias. Seguida, é claro, da higienização cuidadosa do local e bochechos com solução de digluconato e clorhexidina 0,12% a cada 12 horas por 5 a 7 dias. Apesar do empirismo desse tipo de recomendação, nós temos aqui uma casuística muito grande aqui na faculdade, onde o índice de infecção é praticamente desprezível quando nós empregamos esses regimes nas situações em que foram apresentadas. Futuros trabalhos devem ser feitos com uma amostragem bastante significativa para podermos demonstrar ou não a importância de se fazer profilaxia antibiótica ou de talvez até reduzir o tempo de profilaxia de 3 para 2 dias ou até menos, para que possamos cada vez mais usarmos menos antibióticos de forma profilática e assim estarmos contribuindo para minimizar o problema mundial
que é a emergência de bactérias resistentes, ou, melhor dizendo, a seleção de bactérias resistentes. Então, em resumo, podemos dizer que o protocolo farmacológico para cirurgias de implantes dentários aqui sugerido mostra que devemos saber selecionar a solução anestésica, devemos considerar sempre que possível a sedação mínima por via oral, por meio do uso dos benzodiazepínicos, devemos saber prevenir e controlar a dor e o edema, e hoje mostramos que não é difícil isso com uma pequena quantidade de medicamentos, um corticosteroide, ou às vezes um não corticosteroide, aliado à dipirona, ou eventualmente ao tramadol, ou eventualmente ao ibuprofeno em baixas dosagens. Isso é suficiente para que haja um bom controle da dor e do inchaço pós-operatório. E, finalmente, nós, nesse protocolo, enfatizamos o aspecto de evitarmos o uso indiscriminado de antibióticos de forma profilática. Mas, de qualquer forma, apresentamos 3 protocolos com antibióticos, onde, de acordo com o grau de invasividade e outros fatores, nós recomendamos ou não o uso desse tipo de medicação antimicrobiana. Todo esse conteúdo dessa apresentação está contido no capítulo 13 do nosso livro de Terapêutica Medicamentosa e Odontologia, que está na sua 3ª edição e foi lançado agora no ano de 2014, e me coloco à disposição por meio desse endereço eletrônico, andrade@fop.unicamp.br, onde podemos criar um canal de comunicação para trocarmos informações, trocarmos sugestões, aceitarmos as críticas a essa nossa apresentação, porque a universidade é isso, né? Não há a palavra final. A universidade é uma forma de discutirmos pensamentos, posturas, experiências em prol de uma implantodontia de cada vez maior qualidade em nosso país. Os artigos aqui apresentados ou aqui relacionados estão à disposição dos senhores, que eu posso enviar por meio de e-mail. Muito obrigado pela atenção de todos.